Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Alfa e Ômega TV. Sou o Diácono Rui Alves, faço parte aqui da Igreja Evangélica Família Alfa e Ômega, ao qual temos nosso pastor-presidente, pastor Almir Evangelista, e sua esposa, pastora Zeli Oliveira. Nessa noite gostaria de pedir aos irmãos para abrir a Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8, que nós vamos ler. Nessa palavra de abertura, nesse início de culto. Amém? A palavra de Deus diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Até aqui. Esta carta, essa epístola que Tiago escreve, está nos direcionando, está nos orientando a nós nos submetermos a Deus, a nos sujeitarmos às suas palavras, a nos sujeitarmos ao querer dele, que o querer dele é bom, é perfeito e é agradável para conosco. E na sequência ele vai falar: e resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso é bem claro, fica bem claro para nós, que nós devemos sim nos sujeitar a Deus sem ter a mente dividida, sem um dia estar se sujeitando a Deus e outro dia resistindo a Ele, invertendo os polos. Não, nós não devemos nos resistir a Deus, nós devemos nos sujeitar a Ele, porque Ele é fiel e justo para com os que são fiéis e justos com Ele. Ele tem as suas misericórdias renovadas a cada manhã para cada um de nós, e nós devemos valorizar a isso, sendo fiel a Ele, nos sujeitando à sua palavra, nos sujeitamos às sagradas escrituras, a esses mandamentos que estão aqui, que para nós é muito importante para termos qualidade de vida aqui nessa terra, para comermos o melhor do que Deus tem para nós. Nós devemos ser fiéis, nos sujeitando, submetemos a Ele e resistindo ao diabo e limpando nossas mãos de toda impureza, como diz no versículo 8, não tendo bipolaridade de mente. Um dia você quer uma coisa com Deus, outro dia você já não quer mais. Não, nós devemos ser firmes e constantes e fiéis à sua palavra, para que nós possamos ter muita qualidade de vida, independente das circunstâncias ao qual nós estamos passando. Nós devemos ser fiéis, e Ele nos colocará num lugar de qualidade, de alegria, de harmonia, em nome de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, a Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem para com o teu povo, Pai. Muito obrigado pela tua fidelidade, Senhor, para com cada um de nós, Pai. Porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo. No Senhor não existe variação, Senhor. No Senhor não existe bipolaridade, Deus. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, Pai. Muito obrigado, Senhor. Senhor, ilumine os olhos do nosso coração, Senhor, para que nós possamos saber qual é a tua vontade, o teu querer, Pai, sobre nossas vidas, Senhor. Para que nós possamos entender de ti, Pai, o teu querer e a tua vontade, Senhor. Muito obrigado, Deus. E nós declaramos, Senhor Jesus, nós te amamos, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, é o que nós oramos como tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluias.
Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Esse é um Deus de promessas, é um Deus que não mente, é um Deus que é fiel para cumprir a sua palavra. E eu e você, nós seremos abençoados, a nossa família será abençoada em nome de Jesus. Eu quero te convidar a crer, eu quero te encorajar nesse momento, nessa noite, ou nesse momento que você estiver assistindo. Declare isso conosco em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Impossível acontecer. Posso enfrentar o que for mais uma vez. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está
nas mãos do grande eu sou. Impossível acontecer. Creia nisso em nome de Jesus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Se você crê que ela vai se cumprir sobre a sua vida, feche seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração e declare isso em nome de Jesus. Vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que vai se cumprir essa palavra, essa promessa sobre a minha, sobre a sua vida. Que Deus ele possa realmente abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família. Uma boa noite a você, graça e paz, bom dia, boa tarde. Eu não sei o horário que você estará nos assistindo, mas eu sei de uma coisa, que Deus ele vai te abençoar nesse momento. Nós não estamos aqui por um acaso, mas nós estamos aqui por um propósito da parte de Deus, em obediência, em fidelidade. E Deus ele reservou uma palavra para a minha vida, uma palavra para a sua vida. E a gente vai começar a narrar essa história, uma história que você já conhece. Mas eu quero te convidar a ver essa história por um outro ângulo, por um outro lado. A gente vai estar falando nessa palavra sobre fidelidade. Fidelidade, um caminho para a prosperidade. Eu quero te convidar a entender a história de Jó. Quem foi Jó? Um homem rico, um homem próspero, um homem que tinha muitos bens, um dos mais ricos daquela época onde ele viveu, um homem de Uz. E ele não perdeu a sua fidelidade a Deus quando algo de ruim aconteceu sobre a sua vida. Eu quero te trazer para esse momento de reflexão, porque ele viveu num momento e ele teve uma vida íntegra com Deus. Em todo o tempo, foi um homem constante. E isso me ensinou muito quando eu estava lendo essa palavra, entendendo essa palavra, o que Deus ele queria falar conosco. Porque toda vez que eu ministro para a igreja do Senhor, eu sou ministrado antes. Então, quando o pastor pediu para que eu trouxesse essa palavra, eu fiquei buscando um tema e cheguei até Jó direcionado por Deus. E eu entendi a importância daquele homem sobre as nossas vidas nesse momento que nós estamos passando. E principalmente quem ele foi, não diante dos homens, mas diante do Senhor, do próprio Deus. Deus falou a respeito de Jó. E eu me perguntei, o que o Senhor tem falado ao meu respeito?
O que o Senhor ele tem falado ao teu respeito? Será que nós somos lembrados por Deus? Jó ele foi lembrado devido à sua constância e à sua fidelidade. Então, para que eu seja lembrado por Deus a ponto de Deus comentar sobre o meu e o teu nome, nós precisamos pelo menos seguir o que Jó fez. Sermos fiéis a Deus. E eu entendi no decorrer que a fidelidade desse homem o levou a lugares tremendos de intimidades com Deus. Eu não vou entrar no mérito, eu quero te convidar, porque nós estamos aqui numa gravação, então tem pessoas que não são crentes, não conhecem ainda a palavra, mas você que é cristão, eu quero te convidar e te convocar depois dessa palavra, leia o livro de Jó, todo ele. Porque é uma palavra profunda, é uma palavra pesada. Então eu vou fazer aqui de uma maneira suave, eu quero que você se atente nos pontos que eu vou colocar. Mas se você é crente, conhece a palavra, leia e reflita sobre esse livro. Eu não vou fazer comparações se você viveu ou está vivendo algo parecido com Jó, porque eu sei que não está. E Jó ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, e essa palavra ela nos mostra a soberania do Senhor. Se você tinha alguma dúvida que o Senhor nosso Deus ele é soberano, ele controla tudo, e uma frase que muitas pessoas gostam de falar, até pessoas do mundo, elas falam, está tudo no controle de Deus. Essa palavra, ela te comprova isso, que tudo está no controle do Senhor. Comprova que Satanás, ele não tem poder sobre a tua vida, sobre a tua família. Só que você precisa entender e você precisa ser fiel a Deus para ter essa sabedoria que Satanás está debaixo dos teus pés. Porque senão Satanás ele vai fazer com você o que ele quiser. Mas Deus mostra nessa passagem o quão ele é poderoso e controlador de tudo, da nossa vida, da nossa situação e da nossa família. Se você hoje está aqui passando por tudo isso, é porque Deus tem cuidado da sua casa. Deus ele tem cuidado da sua família. E eu quero que você reconheça e valorize isso. A caminhada de Jó foi uma caminhada profunda. Foi uma caminhada pesada. Ele teve perdas irreparáveis. Perdas que não voltaram mais fisicamente. Voltaram porque Deus restituiu com novas filhas e novo filho. E tudo aquilo que foi roubado e foi tirado daquele homem foi restituído em dobro. Mas eu não quero somente falar de bens materiais, e sim de intimidade, de fidelidade com Deus. Mas é algo que acontece de uma forma sequencial. Você vê na história de Jó, se você for fiel ao Senhor, se você realmente verdadeiramente crer, confiar plenamente em Deus, que Deus ele está no controle das nossas vidas. A nossa vida está na palma das mãos de Deus. Ele prova isso nesse texto que nós iremos ler. Pode ir abrindo a sua Bíblia em Jó 1, e a gente vai narrar um pouquinho essa história e vai comentar. E eu só quero que você se atente a isso. Eu não quero fazer nenhum comparativo, eu só quero te trazer à memória o que nós precisamos ser com Deus, para que Deus nos reconheça. Nós precisamos ser fiéis a Deus. A fidelidade é um caminho para a prosperidade. A fidelidade é um caminho para a paz. A fidelidade é um caminho para muitas bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua família. É esse ponto que eu quero que você se atente em nome de Jesus. Vamos ler aqui. Jó 1:1 diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz. O seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto, justo, amava respeitosamente a Deus e evitava práticas do mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico
entre todos os habitantes do Oriente naquela época. Então ele já tinha tudo que um ser humano poderia almejar. Ele tinha uma família boa, tinha filhos, era extremamente próspero, rico, tinha muitos bens, mas ele tinha algo que a gente não vê normalmente em quem possui tantos bens: a fidelidade a Deus. E eu quero que você entenda que é muito fácil nós adorarmos e sermos fiéis a Deus nesse momento, porque é um momento de tranquilidade, é um momento de alegria, é um momento de gozo em nossas vidas. Só que Jó, ele não era feliz momentaneamente, ele tinha a alegria do Senhor sobre a tua vida, sobre a sua vida. E a alegria do Senhor é uma alegria que contagia, é uma alegria que não acaba. Então, independente das circunstâncias, Jó era fiel a Deus. E é isso que eu quero que você se atente. Eu não sei o momento que você está vivendo hoje. Eu não sei qual aperto financeiro, familiar que você está passando. Mas que você reflita nessa história sobre a fidelidade de Deus. A palavra de Deus diz em Lucas que um fio de cabelo não cai da nossa cabeça se não for permissão do Senhor. E essa palavra, ela diz sobre isso. Jó foi tocado com a permissão de Deus. Mesmo tudo que ele passou, e eu não vou narrar categoricamente tudo, porque não é esse o meu objetivo. Mesmo tudo que ele passou, ele continuou sendo fiel. E você e eu passamos por muito menos e acabamos esquecendo da fidelidade com Deus. Não somos constantes na obra do Senhor, porque nós somos motivados por momentos, por situações, por circunstâncias. Se você está bem financeiramente, você faz a obra. Se você não está bem, você não vem para a igreja. Jó, ele era incondicional, independente de como ele estivesse, ele era fiel ao Senhor. E é isso que eu quero trazer para a sua vida. No 6 ele diz o seguinte: certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor. E o diabo, o acusador, aproximou-se também junto a eles. E o 7, então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás lhe respondeu o seguinte: de perambular pela terra, ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observaste meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro, justo, que ama, teme a Deus e se desvia do mal. Isso é Deus falando sobre Jó. O próprio Deus chamando Jó pelo nome. Olha que intimidade. Diante dessas palavras, Satanás questionou Yahvé e falou: será que Jó teme a Deus em outras intenções? Sabe o que Satanás tem tentado colocar sobre a nossa cabeça? Ou gerar dúvida? Que nós só servimos a Deus quando tudo está bom, quando tudo está bem. E é exatamente isso que Satanás indagou a Deus diretamente. Se Jó serviria a Deus, a Yahvé, mesmo tendo algum tipo de problema. E como você tem passado, enfrentado os seus problemas, os seus dilemas do dia a dia, você tem deixado Satanás acertar sobre a tua vida ou o que Deus fala a teu respeito? Porque se você é uma pessoa inconstante, essa palavra aqui, anote aí, Jó 2:9 diz o seguinte: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Satanás perguntou para Deus num tom de desdenho, de deboche, de uma pergunta afirmativa sobre Jó. Será que se for tocado alguma coisa na família ou em Jó, será que ele vai continuar te servindo, Deus? Sabe aquela pergunta já capciosa? Uma pergunta já com uma resposta interna: eu não acredito que ele vai continuar. E você? Como você tem se comportado diante das adversidades que você tem enfrentado?
como você tem se comportado. E o 10 ele diz o seguinte: porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele e da sua família? De tudo que ele possui, Satanás questionando. Tu pessoalmente tens abençoado toda a obra das mãos desse homem, de maneira que o seu rebanho estão espalhados por toda a terra. Olha, Satanás reconhecendo a soberania de Deus. Deus pessoalmente abençoava os negócios de Jó. É o mesmo Deus que pode e vai abençoar os teus negócios, a tua vida, a tua família, a tua casa. Só que você precisa ser fiel como Jó foi. Nós precisamos entender o caminho da fidelidade. E eu falava aqui mais cedo que não existe meio fiel. Você é meio fiel à tua esposa ou ao teu esposo? Não. Ou você é fiel ou você é infiel. E assim nós somos com Deus. Ou você é fiel a Deus ou você é infiel a Ele, a Deus. Não existe um meio fiel. Não existe uma meia fidelidade. Amém? Vamos caminhar mais um pouquinho. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará, blasfemará diante da tua face. Então Satanás, ele fez aquela pergunta lá atrás, como eu mencionei, já era uma pergunta interrogativa, mas era uma exclamativa. Ele já imaginava a resposta dentro dele. Ele imaginava que Jó não fosse tão fiel a Deus, porque ele era fiel naquele momento, porque Deus havia dado tudo. Mas depois que houve um rebuliço sobre a vida dele, ele não seria mais fiel. E muitos de nós nos comportamos exatamente dessa maneira, sendo fiel somente quando nos convém. É isso que o Senhor não se agrada. Você precisa entender que a tua fidelidade, ela independe de circunstâncias. Ela independe do momento que você está vivendo. Então Yahvé declarou ao acusador, a Satanás: concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui. Apenas não estenda a tua mão contra a pessoa dele. Satã deixou a presença de Yahvé e foi lá infernizar a vida de Jó. E no 13 diz: certo dia, quando os filhos e filhas deles estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo vinho na casa de irmãos mais velhos, um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia: Jó, eis que teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas pastando perto deles. Então, repentinamente, surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram teus servos ao fim da espada, e só consegui escapar para que pudesse contar-lhe o que aconteceu. E aí vem uma narrativa, que eu não quero entrar nesse detalhe, mas vem uma narrativa de desgraças sobre a vida de Jó. Mas Satanás, ele não tinha nesse momento, escutem isso, a permissão de tocar na vida de Jó. Não tinha essa permissão ainda. Esse foi o primeiro teste que Jó passou. E depois de tudo isso tendo acontecido, aí lá no 20 diz o seguinte: ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou-se o manto que vestia, foi raspar a cabeça e logo em seguida ajoelhou-se, encostou-se o rosto no chão, em sinal de humilhação e adoração diante de Deus. Depois de tudo que ele ouviu, depois você leia, tá bom? Eu não quero comentar detalhes aqui do que aconteceu, porque o meu propósito aqui é outro. Depois de tudo que havia acontecido, Jó não blasfemou contra Deus. Ele se ajoelhou, ele rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça e olhou para o céu e continuou adorando ao Senhor. E olha o que diz no 21. E exclamou em oração: nu deixei o ventre da minha mãe, e nu partirei da terra. E Yahvé deu e Yahvé tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, em nome de Jesus, você não tem ideia da profundidade que é isso. Para um homem, depois de ter perdido todos os seus filhos, todos os seus bens materiais, ele ter essa convicção no seu coração de se ajoelhar e louvar a Deus pelo que aconteceu e reconhecer que sem Deus nós nada somos.
Deus ele deu. Então, se acontece algo em nossas vidas que fogem do nosso controle, nós temos a tendência a blasfemar contra Deus, a questionar, a reclamar, a realmente não ter essa sabedoria de conduzir esse processo como Jó conduziu. Porque nós somos emotivos, então quando vem uma notícia muito ruim, a gente às vezes foge do controle. E Jó, ele não fugiu. Em todas as suas atitudes, Jó não errou nem pecou. E também jamais culpou a Deus por revés algum. Então não culpe a Deus por algo que você pode estar passando, por algo que você pode estar vivendo ao decorrer desse processo, desse momento de pandemia, de tudo isso que você tem atravessado. Mas que você possa entender verdadeiramente o Deus que nós servimos, Ele tem o controle de tudo. Foi falado na terça-feira pela manhã, no culto de terça-feira, a diaconisa Regiane, ela falou sobre isso, que nada foge do controle de Deus. E eu estou te mostrando mais uma vez na palavra do Senhor, que tudo o que aconteceu estava no controle de Deus. E esse mesmo Deus que permitiu que isso acontecesse, foi o mesmo Deus que segurou na mão de Jó e o abençoou depois no final, que a gente vai estar lendo. É a palavra de encerramento para a tua vida. Então o que eu quero que você entenda é que o nosso Deus, Ele é infinitamente mais do que pensamos. Ele pode muito mais do que você pede, do que você almeja. O que nós pensamos ou o que nós almejamos não é absolutamente nada diante de um Deus que nós cremos, diante de um Deus poderoso sobre a minha e sobre a sua vida. É esse Deus que eu quero que você entenda, que é o mesmo Deus de Jó, é o Deus que está sobre a nossa vida. Eu vou dar um pulo aqui para Jó 5,17, diz o seguinte: bem-aventurado é o ser humano a quem Deus corrige, jamais despreza a repreensão de Deus, o onipotente. Pois é Ele quem abre a ferida, mas é Ele mesmo que trata. Ele fere, mas as suas próprias mãos cura. De seis angústias te livrará, e em 7 tribulações o mal não te molestará. Nos dias de fome e privações, Ele te livrará de sucumbir na guerra, te salvará do poder da espada da morte. Deus, Ele está no controle de toda a situação da tua casa, de toda a situação da tua vida. Creia nisso, acredite nisso, independente do que você está passando. Isso não chegou perto do que Jó passou. E Jó teve 2 tribulações, foram 2 tribulações. Eu falei da primeira. E depois disso, Satanás, não satisfeito, voltou a Deus e continuou questionando Deus sobre Jó, alegando que se Deus permitisse que ele tocasse em Jó, fisicamente, Jó não iria aguentar, Jó iria blasfemar. E assim Deus permitiu que acontecesse. E Jó foi cometido de sérias feridas. E a Bíblia diz que desde a cabeça à ponta dos pés. Feridas tão terríveis que ele chegava ao ponto de se jogar, sentar em cinzas e pegar caco de telha para se coçar. E nesse momento Deus manda 3 amigos lá que reconheceram o sofrimento de Jó, ficaram com ele por dias ali sem falar uma palavra. Deus, Ele sempre vai preparar pessoas para te ajudar, pessoas para te abençoar, pessoas para te socorrer. Deus, Ele vai te confortar de alguma maneira, em nome de Jesus. Creia nisso. Mesmo assim, depois dessa segunda tentação de Satanás contra a vida de Jó, ele mesmo assim não blasfemou contra Deus. E a sua esposa ainda foi questionar, nesse momento de ferida: por que você não amaldiçoa o teu Deus e morre? E sabe qual foi a resposta de Jó? Fala tu como uma louca. Se Deus, Ele nos deu o bem, por que também não podemos receber o mal?
Então Jó, ele continuou não blasfemando contra o Senhor. E ele estava, creio eu, no momento mais difícil, porque mexeu no físico dele. E eram feridas abertas, expostas, uma coisa horrível. E a coceira era tanto que ele chegou a se jogar em cinzas. E pegava caco de telha para se raspar, para se coçar. E mesmo nesse momento, a sua mulher indignada, ele não pecou contra Deus. Eu não quero que você compare a tua luta com a dele, porque é incomparável. Por isso que eu não quis me aprofundar em tudo, porque é incomparável. Eu pedi para você comparar a luta que você está passando pela luta daquele homem. E mesmo assim ele acreditou que as promessas de Deus iriam se cumprir sobre a vida dele. E você ainda crê nas promessas de Deus? Eu creio, eu falei isso também na terça-feira pela manhã. Esse, para nossa igreja, é o ano do crescimento. E nada vai mudar isso da minha cabeça e do meu coração. Eu recebi essa palavra quando Deus colocou no coração dos nossos pastores. E eu creio que esse ano ainda, essa palavra vai se cumprir sobre a minha vida. E que você creia também. Independente da circunstância, creia, tenha fé. A fé e a fidelidade vão te levar por um caminho certo. Vão te levar a um caminho da prosperidade em nome de Jesus. Eu quero caminhar aqui para o final, que o nosso tempo ele avança rápido. Vamos para Jó 42. Meu Deus. Jó 42, 1. Então Jó abre o seu coração diante de Deus e declara: meu Deus, sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. O 4. Tu ordenaste agora, pois ouve-me, e eu falarei, eu te questionarei e te responderás, e tu me responderás. De fato, meu ouvido já tinha ouvido a teu respeito, contudo agora meus olhos te contemplam. Meu irmão, em nome de Jesus, depois de tudo que ele passou, de toda a fidelidade que ele já tinha no Senhor, aquele homem falou que ele não conhecia o Senhor de perto, só conheceu depois das provações. Deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Então você pode estar passando por um vale, por um deserto, mas não blasfeme contra Deus, continue adorando, continue crendo como esse homem. Esse é um momento de intimidade sua com o Senhor, de intimidade sua com Deus, de aprendizado, de crescimento espiritual, para que as bênçãos do Senhor elas possam te alcançar, elas possam chegar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Então entenda isso e creia verdadeiramente em nome de Jesus, que o Senhor ele vai mudar o seu cativeiro como ele mudou o cativeiro de Jó. Esse homem ele terminou tremendamente abençoado, com uma família renovada. Não espere perder algo para você reconhecer quem é Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Reconheça isso agora, sendo fiel a Ele. Jó 42:10 diz o seguinte: depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor tomou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que ele possuía. Tudo que ele tinha já era gigantesco. Deus acrescentou o dobro devido à sua fidelidade. Eu não quero pregar sobre finanças ou sobre teologia da prosperidade sobre a tua vida. Mas Deus ele pode restituir em dobro a tua família, a paz familiar. Aquela paz que a Bíblia diz que excede o entendimento humano, que está faltando sobre a tua casa. Mas consequentemente, Deus ele vai abençoar tuas finanças, porque faz parte do projeto de Deus. Mas é apenas um detalhe. E Jó, que já era rico e próspero, ele ficou o dobro daquilo tudo que ele tinha. Então vocês imaginem como ele ficou. O 13, também lhes nasceram mais 7 filhos, a restituição, e 3 filhas. Jó chamou a primeira filha de Leminá, a segunda de Quetsiá e a terceira de Querem. 16, depois de todos esses eventos, Jó ainda viveu 140 anos
viu seus filhos e descendentes dele até a 4ª geração. Isso é a bênção do Senhor sobre a tua vida, é a prosperidade do Senhor sobre a tua família, é você crescer e ver as suas gerações nascerem, crescerem, e você ainda estando lá. Isso é a graça de Deus sobre a nossa família, sobre a nossa casa. E Jó alcançou essa graça. A Bíblia diz que ele viveu até a sua 4ª, ele viu até a sua 4ª geração. Isso vale mais do que todo ouro, do que tudo aquilo que ele havia ganhado de forma física e financeira. Então, em nome de Jesus, nesse momento eu quero orar com você. Eu quero te pedir que você entenda verdadeiramente o propósito de Deus sobre cada situação, e que você entenda a palavra que diz, deixa eu ver se eu acho o texto aqui, em Lucas. Oh Deus, me mostra, Senhor. Aleluia. Amém, achei. Lucas 21:18. Contudo, nenhum fio de cabelo da tua cabeça cairá se não for a permissão de Deus. Em uma outra versão, contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Em nome de Jesus. Em Lucas diz que Deus, ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. E você acha que Deus não tem o controle da tua família? E você acha que Deus não tem o controle dessa situação? Em nome de Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é misericordioso. Lucas 12:7, achei. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Aleluia. Esse é o teu valor, esse é o valor da tua família para Deus. Valorize essa fidelidade, sendo fiel a Ele em nome de Jesus. Não seja fiel pelas circunstâncias, mas seja fiel por quem Ele é sobre a tua vida e sobre a tua família. Amém? Eu quero orar com vocês. Feche seus olhos em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, queremos te agradecer por essa palavra, Deus, que acrescentou em nossa vida. Que o Senhor possa nos revestir, Senhor, com a tua armadura contra Satanás. Que o Senhor possa nos encher de esperança, Deus, que possamos ser fiéis a Ti, Deus. Que a nossa fidelidade, ela não seja momentânea ou repentina, mas que seja uma fidelidade duradoura na Tua presença, na Tua palavra. Senhor, que possamos, em nome de Jesus, sermos como Jó. Que por qualquer situação, Senhor, não blasfemamos contra Ti, Deus. Sabemos que todo o controle da nossa vida está em Tuas mãos, Senhor, literalmente. Que o Senhor possa nos conduzir, como diz a Tua palavra, Deus. Que a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Aqueles que são fiéis a Ti. E que possamos verdadeiramente, a cada dia, nos fortalecer mais no Senhor. Senhor, continue repreendendo todo o mal sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos parentes, Deus. E que possamos verdadeiramente reconhecer que não há um outro Deus a não ser Ti, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Muito obrigado. Pai, eu te peço que o Senhor encoraje essas famílias que estão nos assistindo nesse momento. Nós não sabemos o que elas estão passando, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus poderoso, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo controla. Que o Senhor possa realizar os desejos desses corações sedentos a Ti, Senhor. Fortaleça cada pai de família, Deus. Dê provisão à sua casa. Que não haja falta de coisa pequena nem coisa grande. É o que eu profetizo sobre a vida de cada uma dessas famílias. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Receba essa palavra da parte do Senhor sobre a tua vida. Que Deus, Ele te abençoe e que você possa ser, como eu, fiéis a Deus. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Vamos aproveitar esse momento aqui e continuar adorando ao Senhor com dízimos e ofertas. Quero te encorajar aí a ser, como diz a palavra, inteligente. Lá em Provérbios fala sobre a sabedoria. E que possamos nesse momento
dizimar e ofertar na casa do Senhor, porque sabemos que o Senhor, Ele não precisa do nosso dinheiro, mas a obra de Deus, ela precisa para continuar crescendo, para a nossa igreja continuar levando essa mensagem, essa palavra à sua casa, à casa dos seus familiares, aqueles que precisam ouvir uma palavra da parte de Deus. Então, nós contamos com vocês, Deus, Ele conta conosco para que a obra dele seja engrandecida. Então, se você aí puder, tem o link bancário aqui no seu vídeo aí, você pode fazer uma transferência direto para a nossa igreja, tá? Pode dizimar online também. Se você não conseguir por algum motivo, pode vir aqui no domingo de manhã, que nós receberemos aí o seu dízimo, a sua oferta, e estaremos orando pela tua vida também. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai acrescentar muito sobre a tua casa. Um coração generoso move o coração de Deus em todas as áreas e também na área financeira. Mas sabemos que a prosperidade não é somente na área financeira. Existe um conjunto de coisas que acontecem na nossa família que nós somos prósperos. E é essa prosperidade que Deus espera sobre a tua casa, sobre a tua vida. E é o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém? Então, feche seus olhos, eu vou orar pela sua oferta, você que transferiu, você que vai trazer aqui no domingo, mas eu quero orar por você. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa abençoar a cada uma dessas ofertas, desses fiéis, para que a tua obra continue crescendo, que haja mantimento na casa do Senhor, Deus, que o Senhor possa honrar essa atitude, a 30, a 60 e a 100 por 1, como diz a tua palavra, que não haja falta de coisa pequena nem coisa grande sobre a vida do teu povo, Deus. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus, Ele vai te abençoar, Deus, Ele vai te honrar. Amém? Então, vamos agradecer aqui ao Senhor e imputar a bênção apostólica e que Deus, Ele possa fazer essa palavra circular sobre o teu interior, sobre a tua mente, sobre o teu coração, em nome de Jesus. Você vai ser abençoado. Soberano Deus, muito obrigado, Senhor. Queremos te agradecer por essa palavra, que essa palavra ela possa entrar no nosso coração, ela possa entrar na nossa vida, que possamos fazer dela práticas diárias, Senhor, que possamos ser fiéis a Ti em todo o tempo, independente de situação, independente de circunstâncias, que possamos ser constantes na casa do Senhor, que essa constância ela venha independente do nosso momento atual, Senhor. Nós te agradecemos pela tua bondade, por tudo aquilo que o Senhor falou ao meu coração e falou com a tua igreja, falou com o teu povo, porque nós somos apenas mensageiros da tua palavra. É o que nós te agradecemos e profetizamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estenda a sua mão. Que o grande amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos aqueles que aguardam, acreditam, que a volta do Senhor Jesus está próxima. E toda igreja diga amém, amém e amém. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.